Salmo 67 nos diz assim a palavra do Senhor: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Vamos orar, irmãos? Pai, pedimos que o Senhor ilumine não só a nossa mente, mas o nosso coração, que o Senhor conduza a Tua palavra por meio do Teu Santo Espírito ao nosso coração, o Senhor nos quebrante e o Senhor nos faça, Pai, não apenas entendedores, mas pessoas que buscam a viver uma vida para a glória do Teu nome, Pai, em tudo honrando ao Senhor, Deus, no nome de Jesus. Amém. Há alguns anos atrás, mais ou menos uns 10 anos, Deus me deu o privilégio de participar de uma conferência em Fortaleza, da Igreja Batista Central de Fortaleza. Em uma das pregações, o pastor Armando Bispo, pastor daquela igreja, ele falava sobre o movimento que estava existindo dentro da IBC, da Igreja Batista Central de Fortaleza, para o treinamento de pessoas, para a capacitação de pessoas para assumirem a liderança de grupos pequenos. E ele disse que o sonho naquele momento, e tudo estava ali bem, não os grupos pequenos, mas esse projeto que ele estava falando lá no EPL, estava bem no início, naquele tempo, e o projeto falava sobre o treinamento de professores de escola dominical, para que a escola dominical funcionasse dentro dos grupos pequenos, para que houvesse dentro dos grupos pequenos um pastoreio bem mais eficaz, bem mais forte, para que houvesse um discipulado bem eficaz dentro dos grupos pequenos. E eu fiquei pensando naquele momento, porque tudo isso chocou a minha mente naquele momento, e eu disse assim: meu Deus do céu, e o domingo? E a igreja? E o ajuntamento? E aí ele trouxe a justificativa de tudo isso. Ele disse assim: meus irmãos, nós vivemos em tempos maus, e a maldade ela tem crescido, não só em termos de violência, como a gente vai pensar aqui logo mais, não só em termos de saúde, na falência das instituições públicas e outras coisas, mas principalmente de forma filosófica. E ele chamou então aos pastores e líderes que estavam naquela conferência a pensar a igreja, a pensar a eclesiologia de uma forma diferente, porque ele disse: vocês acham que quantos anos nós teremos com os nossos cultos normais, com as nossas reuniões normais acontecendo aos domingos, sem qualquer intervenção, ou sem qualquer processo mais sério, ou sem qualquer perseguição mais severa? E depois, conversando com um grupo, a gente ficou pensando um pouco sobre aquilo, e durante esse tempo todo a gente vem meditando e ouvindo alguns pastores também, conversando e percebendo até algumas postagens, alguns textos que são escritos. E, meus irmãos, a realidade do mundo de uma forma geral, e a igreja como que estando no mundo, não é uma realidade muito fácil. Talvez o que eu vá fazer aqui agora seja chover no molhado, como o pessoal fala, porque são coisas conhecidas dos irmãos. Mas quando a gente olha para o mundo, e essa semana com certeza você deve ter visto aquela imagem, aquela fotografia daquele garotinho sírio morto na beira-mar, e aquele homem chegando lá para recolher o corpo daquele garoto, que chocou o mundo, que percorreu o mundo todo, e que trouxe talvez um pouco de inquietação ao coração de algumas pessoas, ou se não da maioria das pessoas que viram aquela imagem. Algumas pessoas chegaram até a postar fotos de uma baleia, ou de algumas baleias encalhadas mortas na praia, com uma série de ativistas lá reclamando, falando das mudanças climáticas e tentando salvar aquela baleia, e apenas um homem para resgatar aquele corpo daquela criança que estava lá na praia, mostrando assim que os valores hoje são muito invertidos. As pessoas se preocupam muito mais com cães, as pessoas se preocupam muito mais com animais. Quando
Na prefeitura da cidade do Recife estava discutindo a lei sobre os carroceiros. Uma pessoa chegou a comentar que não era o cavalo que deveria puxar a charrete, mas era o homem que deveria puxar, e o cavalo está em cima, porque os animais são muito massacrados e maltratados nos nossos dias. Então o homem é quem merece puxar a carroça e o cavalo é quem deveria estar em cima. E eu fico pensando nessa inversão toda de valores que nós temos nos nossos dias, onde pessoas são destratadas e onde animais são muito mais bem tratados e muito mais observados do que as próprias pessoas. Mas tudo isso faz parte de uma filosofia que tem corrompido a mente das pessoas. Se nós olharmos para a questão da segurança pública, por exemplo, talvez antes assustasse você passar por uma determinada BR e ver um carro incendiado. Pelo menos quando eu era adolescente e vinha do interior para Recife, a gente passava aqui pela BR-408 e tinha um carro lá incendiado, que a gente tomava aquele susto, aquilo impressionava. Mas hoje você vê carro incendiado à torta e à direita. Está no meio da rua, talvez na sua esquina, alguém já tem incendiado um carro, o pessoal incendeia ônibus. Essas coisas vão se tornando comuns para nós. Na área sexual, por exemplo, a gente vê que antigamente o movimento homossexual era muito mais tido usando essa expressão dentro do armário, mas hoje as pessoas literalmente vivem a filosofia de sair do armário, e a mídia, ela tem um peso muito forte em cima disso, porque ela vai rompendo as bases que antes existiam, e essas bases chamadas bases familiares, elas vão sendo quebradas e vão sendo substituídas por conta de uma filosofia que prega um amor que ninguém sabe que amor é esse. Porque essa definição da palavra amor, segundo a palavra de Deus, é muito mais do que um mero sentimento de paixão ou coisa do tipo. Amor é compromisso, amor é aliança, amor é negar-se a si mesmo, amor é longanimidade, amor é perseverança, e tudo isso é substituído por um sentimentalismo barato, aí muito triste e muito feio. A gente vê então as pessoas fazendo afirmações: não, mas se eles se amam, o que é que tem de mais? O que importa é ser feliz e coisa do tipo. Mas essas filosofias, elas vão sendo incorporadas de forma muito sutil, e as pessoas vão absorvendo e vão fazendo essas mesmas afirmações. Alguns olham e dizem assim: olha, mas eu não vou ser um esquerdista de extremo ou qualquer coisa do tipo. Mas esses próprios movimentos, eles abrangem uma série de fatores que você acaba se identificando com muitos deles de algumas formas, ou de alguma forma. Se não com o movimento homossexual, com o movimento que existe por aí. Essa semana eu estava lendo uma reportagem no jornal O Globo, que falava que agora existe uma nova modalidade chamada pansexual. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas é de repente alguém que é um homem que não se assume como homossexual, mas que tem relação com lésbicas, com homossexuais, com travestis, com transexuais, ou com qualquer pessoa, e mesmo assim continua se afirmando como homem. Então, a promiscuidade, essas aberrações que vão surgindo em nome do sentir prazer, em nome do ser feliz, em nome do que é que tem de mais, o que importa é amar, essas aberrações vão tomando conta e as pessoas vão admitindo essas coisas. Se você vê os comentários dessas notícias, você vai ver que a grande maioria das pessoas, elas têm uma linha já tão bem fundamentada e tão pecaminosa na mente, que elas já arquitetam a forma de rebater aqueles que muitas vezes são crentes e que chegam assim: olha, isso é uma aberração diante de Deus. Irmãos, perdoem a minha expressão, mas nós temos vivido um evangelho muito imbecil nos nossos dias. Os comentários que são feitos a determinadas notícias, os comentários que muitas vezes a gente toma, os posicionamentos que a gente toma, eles são muito fracos e muito superficiais. Eu fico olhando algumas coisas que são postadas e são ditas, que muito mais corrompem e destroem, e tem o aplauso da grande maioria das igrejas, do que de fato faz a pessoa pensar, questiona. É algo que aprofunda e chega de uma forma até mais filosófica mesmo, a constranger e a mexer com algumas bases do pensamento da maioria. Por exemplo, as pessoas e a gente vê muito isso em político, em época de campanha, querendo se firmar, o que é pregado hoje em dia? As pessoas fazem uma espécie de show para juntar a multidão,
joga um tema que de certa forma impacta ou chama a juventude, mas a juventude não vai para lá para ouvir aquilo ali. Há um tempo atrás teve um show de um grupo bem famoso, na época no Chevrolet Hall, e nós fomos com um grupo da igreja, e a pessoa lá que cantava, arrancava os aplausos, as pessoas com aquelas faixas na cabeça, fulana eu te amo, e com aquelas faixas levantando, e caravana não sei de onde, caravana não sei de onde, um show literalmente. Na hora que o pastor lá do grupo foi pregar, se você visse o número de pessoas, ou se vocês vissem o número de pessoas que ficou lá para ouvir a pregação, foi um número mínimo. A grande maioria foi lanchar, foi ao banheiro, foi fazer qualquer outra coisa. Nós vivemos uma fé muito superficial. Quando nós olhamos para as igrejas e para os púlpitos das igrejas, e nas férias eu gosto muito de visitar algumas igrejas, mas a superficialidade é muito grande, irmãos. Mas não é só em termos de paixão na pregação, mas é em termos principalmente dessa análise contextual que a gente vive e da aplicação da palavra de Deus ao nosso tempo, porque a palavra de Deus ela é viva, ainda que ela foi escrita num tempo, inspirada pelo Espírito, e ela trate questões daquele tempo, ela é viva, e ela tem aplicações para o nosso dia, e muitas vezes o que a gente ouve por aí é uma contextualização triste da palavra de Deus, ao ponto de as pessoas dizerem que a Bíblia precisaria evoluir. Essa semana alguém comentava que um suposto teólogo falava por aí em alguns noticiários e redes sociais, dizendo que se a palavra de Deus não tivesse sido encerrada pelos protestantes, ela continuaria sendo escrita e com certeza Deus abriria para mulheres se tornarem pastoras, apóstolas, bispas ou qualquer coisa do tipo. Então a gente vê certas afirmações e a gente percebe esse liberalismo teológico, essas questões que são tão absurdas sendo incorporadas pela igreja, o mundanismo vai tomando conta, a psicologização da mente vai adentrando a igreja e as pessoas tratam não mais pecado como pecado, mas tratam pecado como sendo uma doença, como sendo um distúrbio de personalidade ou qualquer coisa do tipo. Quando a gente olha para as instituições, também a coisa não é muito boa. Qual é o crédito que o governo tem? Seja a nível municipal, estadual, seja a nível federal, qual é o crédito que o governo tem? Você olha e você já fica esperando qualquer outra bomba, qualquer outro petrolão, qualquer outro meio de propina, aí você fica pensando já assim, olha, eu não quero fulano de tal, eu não quero fulano de tal, e um dia desse estava alguém comentando sobre isso, né? Olha, eu não voto nem em A nem em B, eu quero alguém que seja competente, eu quero alguém que seja íntegro, eu quero alguém que não roube. E aí já dizia alguém aí envolvido nesse esquema do petrolão, que no Brasil tudo é assim. No Brasil não se anda sem propina. Infelizmente, irmãos, essa é uma verdade triste. Quem quer andar direito paga o preço da espera, da demora, do descaso do poder público, das instituições. A gente está num processo de construção e quando a gente estava conversando com a pessoa que serve como despachante para levar os documentos na prefeitura, essa pessoa chegou para mim e fez assim, olha, a análise de projeto de construção na prefeitura demora muito tempo, mas se você de repente chegar lá e fizer uma doaçãozinha de R$500 para a pessoa vai adiantar o seu processo. Eu disse assim, rapaz, como assim? E muitas vezes até pela pressa bate aquela tentação no coração, e todo mundo faz isso. Mas sabe, irmãos, eu penso, e graças a Deus que Deus dá essa consciência a gente, Ele disciplina o coração da gente a pensar que é muito melhor a bênção de Deus do que a aprovação do diabo. E isso não é só numa propina, ou em algo que você dá a um oficial, um guarda de trânsito, ou qualquer coisa do tipo, ou numa prefeitura, numa licitação, como existem tantas coisas erradas por aí. Mas isso é nas mínimas coisas. Essa semana um adolescente estava conversando comigo, já um jovem, e ele dizendo assim, olha, infelizmente eu tenho um cursinho dia de domingo e eu não posso ir para a igreja. E ele disse assim, mas eu posso fazer de qualquer outro dia da semana o domingo. E eu disse assim, não pode não. Ele disse, como não posso? Eu disse, não pode não, porque o domingo é o dia separado para Deus, é o dia do Senhor. E irmãos, a gente tem uma mente tão superficial com relação a isso, porque esse descanso que Deus teve na criação e que Deus nos deu no domingo por conta da ressurreição de Cristo,
ele deve ser algo tão ansiado por nós, tão desejado por nós, porque ele é sombra daquilo que seremos um dia na eternidade. Se nós não ansiamos e desfrutamos o domingo como sendo o dia do Senhor, irmãos, nós estamos muito errados, muito falhos e até hipócritas no que diz respeito à nossa expectativa pelo céu. Então, você que é pai, você que é mãe, ensine ao seu filho a priorizar aquilo que Deus prioriza. E muitas vezes nós fazemos também moeda de troca ou conchavos de alguma forma, e somos também, de alguma forma, pessoas tão descomprometidas com a ética e com a moral como os agentes públicos por aí. Eu não estou generalizando e dizendo que todo agente público é corrupto, mas o que a gente vê por aí é que boa parte ou a grande maioria são. Então nós somos tão corruptos quanto, irmãos, quando muitas vezes nós abrimos mão do dia do Senhor para qualquer outra coisa. Nós somos tão corruptos quanto, porque estamos colocando a nossa vontade, muitas vezes a nossa justiça, o nosso direito de querer descansar, ou de querer aproveitar, ou de alguma forma querer uma distração em cima daquilo que é vontade de Deus para a nossa vida. Fazemos isso, irmãos, e vivemos uma fé superficial. Não são poucos que muitas vezes têm atestado, e muitas igrejas novas, com um perfil mais emergente, mas não é todo movimento emergente também de igrejas que é corrompido, mas boa parte das que surgem com uma nova filosofia. Algumas surgem com a aprovação do sexo antes do casamento, algumas surgem com apenas momentos de música e distrações visuais, mas pregação da palavra de Deus é algo colocado em último plano. Irmãos, muitas coisas têm surgido, e tudo isso com o intuito de agradar o homem, mas o homem não se agrada de nenhuma dessas coisas, porque há uma carência no coração do homem por Deus. Então, não são as distrações, não são as programações, não são os mecanismos tecnológicos que se possa usar, ainda que sejam abençoadores, não são eles que são o foco ou o grande alvo que deve atrair as pessoas à comunidade da fé. Mesmo que isso esteja sendo usado de forma massiva e tenha atraído muita gente, isso só gera essa fé superficial, essa caminhada desembasada, desprovida de escritura, e que leva pessoas a análises de mundos superficiais também. Eu estava conversando um dia desse também, pensando agora no aspecto da educação. Eu estava conversando com a coordenadora da escola dos meus filhos, e até Jacobs enviou um vídeo para mim que falava sobre questão de educação. Eu repassei para ela, e ela pensando e dizendo assim: olha, Léo, mas é tão difícil, porque inclusive os livros que a gente compra, eles já vêm com todas essas questões, a discussão de gênero, isso e aquilo outro. Então está chegando a um ponto em que a gente não tem mais onde comprar livro, porque ainda que a gente não ensine isso dentro da escola, ainda que a gente tenha princípios cristãos e não queira ensinar isso às crianças, os livros já vêm assim, e a gente é cobrado pelo Ministério da Educação a dar todo aquele conteúdo de ensino. Então a coisa vai ficando cada vez mais complicada. E aqui, mais uma vez, a gente chama a atenção dos pais. Irmãos, a educação dos nossos filhos é responsabilidade nossa enquanto pais. Não é responsabilidade da escola. A espiritualidade e esse desenvolvimento espiritual dos nossos filhos é responsabilidade nossa. Nas questões mais simples, nós somos chamados a chamar os nossos filhos, a puxá-los a olharem para Deus. Nos questionamentos que muitas vezes eles fazem, nós não podemos alegar que não temos tempo, ou que de alguma forma estamos muito cansados, ou queremos fazer qualquer outra coisa. E eu falo isso porque eu sou pai e eu erro muito nessa questão, irmãos. E eu erro muito diante disso. E isso traz um peso, uma culpa terrível sobre mim, porque eu preciso melhorar. Enquanto esposo, enquanto pai, eu preciso melhorar enquanto pastor. Sabe, irmãos, há um tempo atrás, eu pensava ministério como sendo juntar algumas pessoas em torno de algo, mas essas questões são tão sérias, e eu fico vendo assim, quanto tempo eu perdi com programações vazias, com conversas vazias. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer assim, se eu pudesse começar todo o meu ministério, há quase 10 anos eu estou como pastor ordenado, se eu pudesse começar de novo, eu começaria com o que eu estou fazendo agora.
Sabe, por mais cansativo e desgastante que seja, você sentar numa sala com adolescentes, com jovens, passar 2 horas e meia, 3 horas se debruçando na palavra, tirando dúvidas, conversando, ensinando, mas ao mesmo tempo, todo esse desgaste, todo esse cansaço de chegar em casa de meia-noite, 11h30 da noite, é suprido por você perceber que essas pessoas, que esses adolescentes e jovens estão crescendo e pensando biblicamente, fazendo análises do tempo, trazendo questionamentos que muitas vezes são feitos na escola e afirmações que professores ateus fazem nas escolas, e eles dizendo assim, não é assim não, e muitas vezes até se levantando e confrontando, não com superficialidades, mas com argumentos profundos da palavra de Deus. Sabe, irmãos, isso é muito gratificante, e é exatamente isso que Paulo nos chama em Efésios capítulo 4. Os líderes, ou todo aquele que é chamado para assumir liderança, seja você líder de um ministério, seja você líder de um grupo pequeno, seja você presbítero, seja você pastor, qualquer outra coisa, nós somos chamados ao aperfeiçoamento dos santos, para que os santos, para que a igreja desempenhe a sua função no mundo, para que ela sirva, tanto dentro da igreja, aperfeiçoando outros, como ela sirva de forma amadurecida no mundo, para que ela não seja como um menino levado de um lado para o outro por qualquer vento, doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu estava assistindo essa semana um vídeo que foi postado pelo site Voltemos ao Evangelho, que é um site ligado à Editora Fiel, e era um livro com um vídeo com o pastor Leandro Lima, que é pastor de uma igreja, a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, em São Paulo, e mais 2 pastores, pastor Tiago e tinha outro pastor Wilson, que é lá de Brasília, que inclusive foi meu colega de turma. E esses 3 pastores, eles discutiam sobre a questão da cultura, e como hoje nós temos poucos ou quase nenhum produtor cultural dentro do meio cristão. Se antigamente você tinha um C.S. Lewis, se antigamente você tinha outros homens como Doivert, como outros pensadores, como Tolkien e tantos outros, nós olhamos para os nossos dias, irmãos, e não percebemos isso. Há uma grande fábrica de tratores e maquinários chamado Caterpillar. O dono daquela fábrica era um homem crente, um homem que buscava a Deus, e quanta diferença ele não fez no mundo, em seus funcionários e em tantas outras áreas. Eu fico pensando, irmãos, que nós nos fechamos tanto dentro das 4 paredes, e nós nos distanciamos, parece que toda aquela dicotomia católica de sagrado e profano foi tão absorvida por nós, a tal ponto de não nos envolvermos com mais nada no que diz respeito ao mundo. Nós nos limitamos simplesmente a pensar dentro da igreja, e aí nós temos alguns desserviços nos nossos dias. Movimento neopentecostal, que transforma tudo em bênção e maldição, que transforma tudo em prosperidade, e se você não está dizimando ou fazendo essa troca com Deus, é porque você não crê. Um dia desse, um pastor amigo meu, que está passando por uma enfermidade, ele colocou numa rede social e descrevendo a sua enfermidade, e um sujeito lá pegou e disse assim: eu decreto agora a bênção de Deus sobre a tua vida, se você crê, se levante agora dessa cama. E naquele momento eu disse assim: fulano, deu vontade de eu dizer, fulano, você se levantou? Porque se não se levantou, esse falso profeta precisa ser denunciado. Porque se não se levantou, esse falso profeta precisa ser disciplinado. Porque, irmãos, é um absurdo o que se faz. Eu estava vendo agora processos que estão sendo movidos contra igrejas, porque inclusive uma igreja neopentecostal que pregou a cura do câncer para uma pessoa. Essa pessoa parou de tomar alguns medicamentos e não foi curada, entrou com um processo agora contra a igreja. Eu disse assim: é bem feito um negócio desse. Porque Deus no Antigo Testamento muitas vezes repreendeu severamente, dizendo: ai de vocês profetas, que se levantam para falar aquilo que eu não estou mandando vocês falarem. Irmãos, esse ai que Deus fala é uma sentença condenatória. É como se Deus já tivesse analisado o processo, saiu a sentença, está aqui a sua condenação, meu velho. Não tem para onde fugir, não. E eu fico pensando que nos nossos dias, irmãos, nós muitas vezes nos calamos diante dessas aberrações. De um lado nós temos o neopentecostal, de outro lado nós temos um movimento neopuritano surgindo e ganhando força. E esse movimento não tem nada a ver com o puritanismo do século XVII, tem muito mais a ver com liturgia, com forma de culto,
com performance eclesiástica, é muito mais voltado para dentro do que para o mundo. Não tem envolvimento nenhum, nem olha para o perdido. E aí, quando nós olhamos esse salmo que nós acabamos de ler, nós percebemos aqui um caminho bíblico para tratar o nosso coração. Veja o que é que o salmista está nos expondo. Seja Deus gracioso para conosco, nos abençoe, fazendo resplandecer o seu rosto sobre nós. É muito bom quando a gente para olhar e ver na palavra de Deus esse caminho bíblico de redenção, de restauração e da verdadeira bênção. Perceba aqui que o salmista, ele não está pedindo a bênção de Deus e o resplandecer do rosto ou da glória de Deus sobre nós, para de repente ele se fechar dentro de uma bolha e viver ali dizendo assim: olha, agora eu estou bem aqui na glorinha, que é outra coisa, que é um problema dos nossos dias. Às vezes eu vejo algumas pessoas comentando assim: olha, mas eu gosto tanto quando fulano de tal hora, eu gosto tanto da reunião de oração com cicrano, eu gosto tanto do movimento daquela igreja, porque, olha, faz um arrepio lá, e eu sinto a presença de Deus, e a bênção de Deus está naquele lugar, e isso e aquilo outro. Meus irmãos, é claro que Deus revela a sua presença a nós, revela no seu quarto, quando você fecha a porta e busca a Deus em secreto, revela muitas vezes em momentos de culto, mas essa priorização, esse sentimento egoísta pelo sentir, e aí eu vivo correndo atrás de toda e qualquer sensação que possa me dar um arrepio, que faça descer uma lágrima, que movimente o meu coração de alguma forma, mas que só movimenta para esses movimentos, não vira ou não transforma todo esse sentimento agora em direção àquilo que Deus está direcionado. Mas aí revela o seu egoísmo, vivendo simplesmente nessa busca pelas sensações, por esse sentimento gospel. E aqui quando ele ora, dizendo assim: Deus nos abençoe, faça resplandecer a tua glória, ou o teu rosto sobre nós, ele não está dentro de um sentimento egoísta, ensimesmado. Mas veja a finalidade no versículo 2: para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Ele não está focado em si mesmo, ele não está focado na sua comunidade de fé, mas ele está olhando e dizendo assim: Deus, quando o Senhor manifestar a tua bênção, quando o Senhor manifestar a tua glória sobre nós, quando o teu rosto resplandecer na nossa face, Deus, para que se conheça na terra o teu caminho, para que os homens conheçam na terra quem é o Senhor. Sabe, irmãos, e Jesus mesmo, ele se declarou como sendo esse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, quando nós oramos pedindo a bênção de Deus sobre nós, quando nós buscamos a Deus e pedimos o resplandecer da glória de Deus sobre nós, não é para que a igreja simplesmente passe a brilhar, ou para que a gente passe a sentir a presença de Deus de forma diferente, ou para que o pastor pregue de forma diferenciada, mas a finalidade é revelar o caminho de Deus, essa face de Deus, esse resplandecer da glória de Deus, onde há trevas, irmãos. Há uns anos atrás eu escutei uma pregação do pastor Paulo Garcia, e ele falava sobre isso. Ele dizia que é muito fácil a gente viver somando luz, e é exatamente isso que a gente faz dentro da igreja. Um monte de luzeiros que vem aqui e soma luz, é maravilhoso. A congregação dos santos, a comunhão, reunidos diante da mesa do Senhor, diante da palavra do Senhor, cantando, louvando ao Senhor como família. Mas, irmãos, nos outros dias da semana, a luz deve brilhar em meio às trevas. Deve brilhar em meio às trevas. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Então, esse resplandecer, ou essa bênção de Deus, a finalidade é para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Eu não sou antropólogo, sou apenas um curioso em algumas coisas, e eu estava percebendo na leitura, na conversa até com o Ronaldo Lidório, que tivemos um dia desse, percebendo o movimento missionário que Deus tem feito ao redor do mundo. Muitas vezes a gente fala da igreja perseguida como se ela fosse uma coitadinha, como se aqueles crentes estivessem lá precisando de algum amparo, ou de repente uma mão amiga para simplesmente acariciar o ego deles. Irmãos, essa igreja, por exemplo, esse movimento que acontece hoje na Síria, tudo isso que está acontecendo, acontece por perseguição, irmãos, e a maioria dessas pessoas são cristãos, que estão sendo perseguidos.
Ronaldo estava dizendo que muitos muçulmanos, eles têm tido sonhos com Jesus durante a noite, e aí no outro dia, quando acordam, eles correm para procurar um missionário, ou algum pastor, ou alguém crente que eles conhecem, que estão ali, para explicar a eles sobre a palavra de Deus. Sabe, irmãos, Deus está movendo o braço dele sobre o mundo. Deus não perdeu o controle da história, mesmo com toda essa bagaceira que acontece nos nossos dias, essa implantação desse pensamento corrompido que acontece nos nossos dias, essa desconstrução dos valores da palavra de Deus. Tudo isso é fruto dessa guerra do coração do homem, porque o homem odeia Deus, o homem é inimigo de Deus, e eu e você, nós não devemos de alguma forma ficar espantados por causa disso, porque isso faz parte dos sinais do tempo. Paulo já dizia a Timóteo que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, e Paulo estava falando do tempo dele, e lá ele começa a descrever, porque os homens se tornarão ambiciosos, egoístas, amantes dos prazeres, inimigos de Deus, pérfidos, e sem afeição natural. Ele começa a descrever ali a Timóteo algo que ele já estava vendo naquele tempo, assim como nós presenciamos isso nos nossos dias também, irmãos. Mas a igreja de Deus, o braço de Deus, o povo de Deus, continua se movendo debaixo dessa bênção de Deus e fazendo essa oração: Deus nos abençoe para que se conheça na terra o teu caminho e nas nações a tua salvação. Esse movimento santo de Deus caminha sim sobre a face da terra, e essa igreja de Deus é mais que vitoriosa, mesmo em meio a todos esses embates das trevas, irmãos. Essa igreja de Deus, que não é simplesmente a igreja presbiteriana das graças, mas a igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, ela caminha de vitória em vitória, de glória em glória. Nações e povos têm conhecido, mas têm conhecido porque crentes sérios, comprometidos com Deus, têm feito essa oração a Deus, dizendo: Deus, me abençoe para que, não me abençoe para mim, mas tem uma finalidade, que é alcançar o perdido. Irmãos, eu sei que a gente fala muito sobre isso aqui, mas se você olhar para o seu curso, para o lugar que você está hoje, Deus tem abençoado você, não é com a finalidade apenas exclusiva em você, mas se Deus tem colocado você em determinados locais, é para que se conheça na terra o caminho do Senhor e nas nações a salvação do Senhor. Não é simplesmente para que você esteja ali, ganhando o seu dinheiro, participando de alguns movimentos, olhando e aprendendo alguma coisa, ou ensinando alguma coisa. A finalidade não é essa, irmãos. Este é o meio que Deus nos coloca. E aí você diz assim: olha, mas o meu emprego é algo tão simples, eu trabalho ali e eu sou um serralheiro, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo outro, ou eu sou um policial, ou eu sou isso. Olha, é tão simples, eu tenho que cumprir apenas a minha função ali, e por uma questão ética, eu não posso pregar, eu não posso falar. Irmãos, nós podemos sim. Mesmo em meio a perseguições, nós somos chamados a fazer escolhas. Nós temos uma vocação que é muito maior do que simplesmente o nosso emprego, o nosso trabalho. Às vezes a gente vê pessoas, e eu sou pai de família, e eu sei como isso deve doer no coração de um pai. Nós vemos pais muitas vezes dizendo assim: olha, eu preciso de uma porta de emprego, eu estou desempregado, eu preciso disso, ore por mim. A gente ora. Entretanto, irmãos, não é só o salário, porque não é o salário quem nos sustenta. Não é só a porta de emprego, porque não é aquele emprego que vai prover para você os recursos para você alimentar a sua família, mas é o próprio Deus, irmãos. Nós precisamos crer nisso. Eu não sei quantos viram a reportagem, e o Brasil faz questão de divulgar esses casos, que são casos tão pequenos lá nos Estados Unidos, mas fazem questão, e principalmente esse movimento, que é um movimento que não é grande, mas tem um bocão muito grande. Então eles espalham essas notícias, e a mídia colabora com isso, porque a maioria dos editores, a maioria das pessoas que publicam essas notícias são homossexuais, então fazem questão de trazer essas divulgações. Eu não sei se você viu o caso daquele confeiteiro norte-americano, dono de uma confeitaria, fazia bolos para casamento, e de repente chegou lá uma dupla homossexual pedindo para que ele fizesse o bolo do casamento deles, e ele se negou a fazer. Ele disse: eu não vou fazer, porque contraria a minha fé. Foi levado à justiça, perdeu em primeira instância, segunda instância, chegou à Suprema Corte, mas de alguma forma ainda queria recorrer, porque a determinação da justiça foi:
ou você passa a fazer bolo para todo mundo porque você tem um comércio aberto, ou você fecha. Você acha que Deus vai deixar esse homem desamparado? Você acha que Deus vai deixar esse homem passar fome? Eu estava conversando com os adolescentes aqui essa semana e alguém pegou e disse assim: Léo, imagina quantas igrejas evangélicas existem dentro dos Estados Unidos e todo mundo dessas igrejas só vão querer fazer bolo com ele, ainda que ele não tenha negócio. Eu disse: rapaz, é verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. É verdade, ele vai fechar o negócio dele, mas ele não vai perder. Ele não vai perder, irmãos. A bênção de Deus vai continuar sobre ele, e nessas decisões que a gente toma, Deus é quem sustenta e revela a glória dele, o caráter dele sobre nós. Outro caso essa semana aconteceu da escrivã, lá nos Estados Unidos também, que disse que não assinava a união lá de uma dupla homossexual também, não assina, e foi para a cadeia. E foi para a cadeia, ela disse assim: eu prefiro ser presa. E foi presa. Irmãos, vocês acham que isso está distante de nós aqui? Vocês acham que isso está distante de nós? Está não, irmãos. Não está distante de nós. E aí eu lembro daquilo que Armando Bispo falava. Ele disse: a igreja vai sobreviver dentro dos grupos pequenos. Porque dentro da sua casa, você ainda tem autoridade para dizer: você entra, você não entra. Mas aqui não. Aqui é um lugar público. Você não pode determinar quem entra ou quem não entra. Mas dentro da sua casa você pode. Então, quando nós paramos para pensar nisso tudo, não é que a gente vai entrar em pânico, mas ao mesmo tempo a gente precisa preparar o coração da gente, e a gente precisa se equipar para sermos luz em meio às trevas, a despeito daquilo que a gente possa enfrentar. E essa bênção de Deus sobre nós tem essa finalidade. Sabe, irmãos, a pessoa mais depravada que você possa conhecer, líder dos piores movimentos que você possa conhecer, ela é tão carente da glória de Deus, ela é tão carente da graça de Deus. A gente estava num estudo aqui com um grupo de adolescentes também, a gente pensando sobre essa caminhada e essa caminhada maldosa, maliciosa do coração do homem. Você olhar Romanos capítulo 1 a partir do versículo 18, você vai perceber isso claramente, que Deus entrega tais homens, e a palavra entregar que acontece ali é literalmente Deus deixar o coração daquele homem à mercê das suas próprias vontades, porque Deus ainda, por sua graça comum, Ele refreia o mal. O mal no mundo, ele não obtém todo o seu potencial de maldade, porque Deus represa o mal, Deus segura o mal. Deus não permite que o coração do homem esbanje todas as suas proporções de maldade, porque senão o mundo seria destruído em menos de 10 minutos, tenha certeza disso. A maldade seria tal que isso tudo acabaria em muito pouco tempo, mas Deus refreia o mal, porque Deus tem uma vontade a ser cumprida sobre a terra. Mas quando Paulo fala lá que Deus entrega tais homens às suas paixões, é literalmente deixar o homem à mercê do seu próprio coração. Mas ele ficou à mercê do seu próprio coração por não glorificar a Deus, por suprimir a verdade de Deus pela injustiça do seu coração, por ter uma caminhada que não reconhece Deus e passou a eleger outros ídolos, outros deuses para adorar. Então Deus entrega esses homens. E aí a gente vê uma série de pecados que são cometidos, consequência desse entregar de Deus. Meus irmãos, o que acontece no mundo é exatamente isso. Deus tem entregado, ou tem entregue vários homens ao redor do mundo às suas paixões. Entretanto, isso não é um pecado que seja irremediável. Esses homens permanecem no seu coração com uma carência tremenda por Deus, pela glória de Deus, porque eles foram criados para a glória de Deus. Então muitos deles também serão alcançados. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, a nossa luta não se torna contra essas pessoas, mas a nossa luta se torna contra essa mentalidade do anticristo que permeia o coração das pessoas, que toma o coração das pessoas, que leva o coração das pessoas a ganhar todo esse potencial contra Deus, contra tudo que Deus instituiu. Trazendo de volta aqui a questão da família, você vê, por exemplo, que por mais que determinados segmentos da sociedade eles critiquem a família,
Um deputado aí tem levantado o Estatuto da Família, que define família como sendo a união entre um homem e uma mulher e tendo ali os seus filhos. Por mais que esses movimentos se levantem contra isso, quando você vê uma dupla dessas pessoas na rua, você sempre vai perceber que existe um mais masculinizado, ou uma mulher mais masculinizada e um mais feminilizado. Você vai perceber isso porque o ideal de Deus que é plantado dentro da criação do homem, do coração do homem, permanece, mesmo a despeito das aberrações que são cometidas. O desejo deles, de alguma forma, é constituir família, é adotar, ou de alguma forma ter um filho. Esses desejos, essas disposições permanecem, mas revelam a glória de Deus de certa forma, porque mostra ainda que distorcida a imagem de Deus no coração deles, mas é uma aberração contra Deus, mas é uma afronta contra Deus. Então, irmãos, nós somos chamados a olhar para essas pessoas, nós somos chamados a ir em direção ao mundo, como ele está dizendo aqui, Deus nos abençoe para quê? Essas pessoas precisam da glória de Deus, elas são carentes da glória de Deus, e nós temos o caminho, a verdade e a vida, nós temos a salvação em Cristo Jesus, nós conhecemos isso, irmãos, e nós precisamos, não por meio de movimentos, ou agora vamos colocar um trio elétrico em Boa Viagem, e todo mundo lá tocando e cantando, chamando o povo para adorar a Deus. Isso muito mais causa raiva nos moradores de lá, e assanham esses movimentos, do que se tornam simpáticos. Quando nós olhamos, por exemplo, Atos 2, a partir do versículo 42, nós vemos ali o movimento da igreja. E Lucas, quando está finalizando lá no versículo 46, versículo 47, ele vai dizer que, caindo na simpatia de todo o povo, acrescentava ao Senhor dia a dia à igreja os que iam sendo salvos. O que acontece ali era que a cidade começava a olhar para a vida daquelas pessoas e ser impactada. Jerusalém passou a ser impactada pela vida daquela igreja, daquela comunidade de fé. E a vida daquela comunidade de fé era se reunir todos os dias para estudar a doutrina ou o ensino dos apóstolos, para partir o pão, para ter comunhão, para repartir os bens à medida que cada um tinha necessidade. A cidade começou a ver aquilo e a dizer assim: meu Deus do céu, que é isso? Que vida é essa? Eu quero saber sobre isso. E dia a dia o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Nós transformamos tudo isso, principalmente a partir do final do século XVIII, século XIX, em movimentos de evangelização de massa. E aí você tinha várias cruzadas ao redor do mundo, estádio do Arruda aqui lotado, e as pessoas faziam apelos, multidões iam à frente. Mas quem era que ia caminhar, ensinar a Bíblia a esse pessoal? Vamos fazer eventos para manter as pessoas dentro da igreja. Nós precisamos treinar pessoas, crentes amadurecidos, eles vão para o mundo, ainda que eles não sejam do mundo, ainda que eles não vão para o mundo para absorver as coisas do mundo, mas eles vão para o mundo sim, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Eles vão para o mundo, irmãos. O que acontece aqui no versículo 3 é esse desejo do coração do salmista, e aqui existe um trocadilho de palavras: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Há esse desejo pelos povos, e a palavra povos aqui é literalmente nações, diferente da nação brasileira. Nós somos chamados aí para as nações também. Se Deus levantar você para ir para outra nação, bênção de Deus, vá proclamar a palavra de Deus, vá discipular pessoas lá para que essas comecem a discipular outras. Mas ele também fala que alegrem-se e exultem as gentes. E a palavra gentes aqui, depois a Septuaginta traduz ela como sendo gentios. Literalmente aqui são pessoas que não conhecem. Ou seja, nós temos um movimento mundial, mas nós temos um movimento local também. Se Deus não levar você para outras nações, Deus chamou você para estar no meio de pessoas que não o conhecem e que precisam louvá-lo também, e que são chamadas a louvá-lo também. E louvor, irmãos, é o reconhecimento das obras de Deus, dos feitos de Deus. E como é que as pessoas vão reconhecer os feitos, as obras de Deus, se elas não conhecem a Deus?
É por isso que ele fala de caminho e ele fala de salvação antes. Havendo caminho e havendo salvação, haverá também louvor. As pessoas bendirão a Deus como nós bendizemos a Deus aqui no momento de louvor, no momento da música, quando estamos cantando aqui, no momento de culto. Elas passarão a glorificar a Deus e a bendizer a Deus, porque elas conhecem a Deus agora. Nós somos chamados a isso. Louvem-te os povos todos, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Essa é a nossa vocação, irmãos. Nós lemos o Salmo no começo, e no finalzinho do Salmo, versículo 15, Salmo 144, fala que bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. E ele fala lá de vários aspectos de prosperidade que são derramados sobre o povo. Essa semana alguém falava comigo aqui sobre a questão de Calvino e o capitalismo, essa coisa toda. E a gente parou para pensar e disse assim, chegamos a uma conclusão. De fato, existe uma bênção de Deus quando há justiça, quando há uma caminhada de integridade, de retidão. Até nas coisas materiais, Deus honra. E o que ele está dizendo aqui tem a ver com isso. A terra passa a dar o seu fruto. Irmãos, Paulo vai dizer no capítulo 8 da carta aos Romanos que existe uma ardente expectativa da criação. E criação aí é todo o cosmos, da terra mesmo, de tudo isso que Deus criou, pela revelação dos filhos de Deus. Ou seja, quando os filhos de Deus, eles passam a aparecer sobre o mundo, a desenvolver uma cultura bíblica, uma cultura biblicamente orientada, a desenvolver um padrão, não só moral e ético, mas um padrão que reflete Deus nesse mundo, a terra passa a ser abençoada também, irmãos. A terra passa a produzir os seus frutos. A ordem da criação, ainda que a gente vá desfrutar isso plenamente em novos céus e nova terra, passa a ser desfrutado também aqui e agora. Você tem a bênção de Deus sendo usufruída nos lugares onde você mora. A terra passa a dar o seu fruto, a terra se alegra com aquilo ali, porque existem filhos de Deus cultivando e vivendo, não como o homem vive, destruindo e degradando tudo, mas vivendo ali para a glória de Deus, como Deus ensinou. E aí as nações passam a temer a Deus. Você vê isso de forma muito clara na caminhada do povo de Israel com Deus. Você vê isso de forma muito clara. A bênção de Deus sobre o povo de Israel, a bênção de Deus sobre aquela nação, a prosperidade de Israel. Irmãos, eu li há um tempo atrás e ouvi de um pregador também há um tempo atrás que na época que Davi entrega o reino a Salomão, quase que 1/3 da economia mundial passava por Israel, irmãos. Ou seja, existe a bênção de Deus sobre o povo. Existe a bênção de Deus, ainda que uma terra árida, desértica, existe a bênção de Deus ali. Da mesma forma, as nações passaram a temer Israel, não por causa do povo simplesmente, mas por causa do Deus de Israel. Eles passaram a olhar para Israel e a temer o Deus de Israel. E é isso aqui que o salmista está dizendo: abençoe-nos Deus, e os confins da terra o temerão. Meus irmãos, como é que está a nossa vida com relação a isso? Como tem sido a nossa caminhada? Como tem sido a sua caminhada no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade? Se você saísse de lá hoje, qual a diferença que você faria? Será que as pessoas sentiriam falta apenas de um profissional que saiu? Ou de repente alguém que tem conhecido a Deus diria assim: poxa vida, eu estava conhecendo a Deus, fulano de tal estava fazendo diferença aqui na minha vida, mas e agora? Sabe, irmão, se a igreja hoje fosse retirada de alguma forma do bairro aqui do Espinheiro, qual era a falta que essa igreja faria aqui no bairro? Eu não falo aqui apenas de projetos sociais ou coisa do tipo, porque é um engano também pensar que apenas o projeto social ou apenas o comportamento vai revelar Deus, porque não revela. Qualquer pessoa faz isso, várias empresas fazem isso para ter desconto em imposto de renda, mas não revelam Deus. Claro que nós devemos abençoar, mas revelar Deus em meio a tudo isso. Sabe, meus irmãos, qual é a falta que faríamos aqui? A
A gente estava fazendo um desafio para alguns adolescentes de começarem nos prédios onde moram a criarem grupos pequenos nesses prédios. A de repente um projeto, algum desafio mais prático que eles pudessem encabeçar. Todo mundo mora em prédio, em algum condomínio. Começar ali a divulgar, a chamar as pessoas. Quando a gente foi para a viagem missionária, a gente conseguiu montar pontos de arrecadação nos prédios, e a gente arrecadou tanta roupa nos prédios, nos condomínios. Imagina ali começar um movimento, de repente você tem lá um grupo de adolescentes sentados, se aproximar daquele grupo, começar de alguma forma a fazer amizade com eles, a atrair essas pessoas para Deus. Eu estou indo morar num lugar onde ninguém sabe, ou algumas pessoas sabem que eu sou pastor. E eu estava dizendo assim, Deus, olha, eu queria que ninguém soubesse. Porque quando sabe, a pessoa já cria uma barreira com você. Já acha que você ou vai querer extorquir elas, vai querer inventar uma igreja lá no meio para ficar rico. Eu disse assim, eu queria que ninguém soubesse. Para eu jogar bola com eles, para eu sentar com eles, para no meio de um churrasco, está todo mundo lá bebendo, eu estou lá com o meu copo de Guaraná. Para de alguma forma eu ser amigo deles, para que a partir daí se abra uma porta para relacionamentos que eles não desfrutam no mundo. Porque o mundo, quando quer ser amigo deles por interesse. O meu interesse com eles é apresentar a eles a vida eterna, e esse é o maior presente que alguém pode receber. Eu estava dizendo assim, Deus, olha, que ninguém saiba. E quando foi ontem, teve uma reunião lá no condomínio, aí chegou uma mulher para mim e fez assim, eu descobri que você é pastor. Eu disse, meu Deus do céu, eu descobri que a rua da gente agora está abençoada. E o marido dela dizendo assim, agora o senhor vai orar pelo condomínio, né? A gente agora não precisa nem de cerca de segurança. Eu dizendo assim, meu Deus do céu, todo o meu projeto está indo por água abaixo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, né? E eu estava compartilhando ontem com a irmã, que é daqui da igreja, que vai construir lá também. Eu estava dizendo assim, sabe qual é um dos meus maiores sonhos aqui? É a gente ter um grupo pequeno aqui dentro. Mas não só um grupo pequeno de crentes. O meu sonho é que cada crente tenha um grupo pequeno na sua casa. Ela fez assim, mas pastor, seria tão bom um grupo pequeno na sua casa? A gente com certeza iria. Eu disse, não, vai ter um na minha casa, mas vai ter um na sua também. Aí você vai chamar os seus vizinhos lá para ir para o seu grupo. Mas pastor, é muito difícil, pastor, como é que eu vou evangelizar esse povo? Pronto, primeiro passo, a gente vai sentar durante um tempo para fazer um treinamento, para a gente descobrir como é que evangeliza. Aí depois você já vai iniciar o seu grupo lá, não aqui em casa, na sua. Na minha casa vai ter o meu outro grupo. Aí ela disse assim, entendi. Eu disse, pronto. É assim que a gente faz, irmãos. E assim a gente vai caminhando e vai propagando essa palavra bendita ao mundo, pedindo sobre nós a bênção de Deus, para que se conheça na terra o caminho do Senhor, e em todas as nações a salvação que vem do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, Pai, e o nosso coração fica tão pequeno, Pai, diante de tudo, tanta coisa que tem acontecido. A gente vê crise econômica, crise moral, crise social. A gente vê, Pai, tantos arquitetando a destruição da família, arquitetando até a destruição da igreja. Muitos até que estudam mais detalhadamente essas coisas se levantam para dizer que as únicas igrejas que ficarão sobre o Brasil, sobre a terra, são igrejas irrelevantes, são igrejas que não causam impacto, que não pregam, que não denunciam o pecado. Mas, Senhor, nós queremos pagar o preço, Pai, e queremos pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fortaleça, que o Senhor guarde o nosso coração, tire os nossos olhos das luzes desse mundo, nos faça olhar a verdadeira luz da vida, que é o Senhor Jesus. Que o Senhor desafie o nosso coração, Pai, a irmos para esse mundo como enviados do Senhor, como cartas vivas, como embaixadores do Rei, como pessoas que têm um compromisso muito maior contigo do que com qualquer empresa, do que qualquer instituição ou movimento, Pai. E por se comprometerem, Pai, em serem abençoados pelo Senhor, desfrutam do gozo, do privilégio que é ver pessoas que não conheciam o Teu caminho e a Tua salvação louvando ao Senhor.
bendizendo ao Senhor, temendo ao Senhor, porque o Senhor julgará na terra as nações e guiará os povos com equidade. Senhor, nos abençoa sim, Pai. Nos faça uma igreja forte na Tua palavra, forte no discipulado, forte na adoração ao Senhor e forte também no compromisso em pregar a Tua palavra, aqui onde o Senhor nos levar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.